Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu tô aqui hoje para recomeçar uma série que vocês gostavam muito, que eu fazia mais no início do canal aqui. A gente fez recentemente 4 anos de canal, né? E eu tinha parado a série, que é a série 1001 Livros, onde eu vou mostrando para vocês as obras que eu já li, que constam aqui nesse 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Eu tenho essa preciosidade, agora vocês só conseguem em sebos, né? Então eu tenho esse livro aqui. E o melhor, gente, eu vou contar pra vocês que na época eu consegui ele trocando pontos, daquele negócio que você compra as coisas na internet, aí vira pontos. Ou seja, o livro saiu de graça pra mim, vocês acreditam nisso? E pouco depois ele esgotou e não tava achando mais dele novo, né, pra comprar. Enfim, aí eu fiz a lista, consegui a lista, na verdade, com todos os títulos que constam aqui. Fiz a lista de todos os títulos e não é que eu sigo um projeto assim que eu quero ler todos os livros, os 1001 aqui. Não, tem livro aqui que eu não tenho interesse em ler. Mas o que eu acho legal de fazer esse projeto aqui é ir marcando o que eu já li dele, sem nenhuma intenção de terminar todos os livros aqui dessa lista, só para eu ver o que tem aqui e que eu já li na minha vida. Então eu tenho essa lista, que eu fiz ela num PDF, tinha um tempo que eu até disponibilizava, eu posso até disponibilizar essa lista depois se vocês quiserem aí. E aí eu vou dando check lá nos livros que eu já li dessa lista aqui do 1001 Livros. E há um tempo atrás aqui no canal eu sempre fazia vídeos que eu trazia de 5 em 5 títulos para mostrar para vocês o que eu já tinha lido aqui da lista e falava um pouco brevemente sobre cada um desses títulos. Então eu já tinha feito uns bons 9, 10 vídeos, uma coisa assim. Só que eu parei, fiquei muito tempo sem fazer. E aí eu pensei em voltar a fazer essa lista do 1001 aqui no canal. Só que eu reassisti aos vídeos, eu falei, eu acho que eu vou fazer novo, vou fazer, né, porque é diferente. Nós que somos produtores de conteúdo, a gente olha os nossos vídeos do passado e assim, é legal, é a nossa história, mas tem coisa que a gente fala assim, ai, podia ter sido tão melhor, né? Então eu resolvi refazer aqueles vídeos lá e a partir de hoje recomeçamos a série 1001 Livros, onde eu vou mostrar para vocês em cada vídeo dessa série, que vai sendo disponibilizada aí aos poucos para vocês, um por mês, mais ou menos isso, tá? Eu vou mostrando de 5 em 5 obras que constam aqui no 1001 Livros e que eu já li e vou dar minha opinião sincera. Não vou mostrar só os livros que eu gostei, tá? Eu vou mostrar todos os livros que eu já li da lista e vou falar se eu gostei, se eu não gostei, vou falar brevemente mesmo sobre a história, para que vocês conheçam esses livros aqui que constam, porque eu sei que hoje muita gente não tem mais acesso a esse livro. Infelizmente, eu não sei por que não editam mais esse livro aqui, mas enfim, né? Então, eu vou mostrando para vocês algumas sugestões que estão aqui no 1001, para ver se vocês têm curiosidade ou não, porque como eu sempre falo, eu indico também os livros que eu não gosto, porque a minha experiência pode não ter sido boa, mas talvez a sua experiência é boa. Tem livros que eu gosto e que as pessoas vão me falar que não gostaram nada. Tem livros que as pessoas amam e eu falo assim, gente, mas pra mim não teve graça nenhuma, sabe? Então, a experiência de leitura é uma coisa muito pessoal de cada leitor. Então, eu acho que vocês precisam ler para tirar as conclusões de vocês, sempre, né? Lógico que eu vou indicar com mais empolgação aquilo que eu gosto, né? Mas aqui nessa série 1001 eu vou falar sobre todos, então hoje são os primeiros 5 livros que eu já li. Não tá por uma ordem nem nada, eu peguei aleatoriamente da lista, tá? Não tá por preferência, não tá por ordem alfabética, nada. É uma ordem aleatória. Eu escolhi 5 livros aqui que eu já li do 1001 e hoje eu vou falar sobre ele com vocês, tá? Os vídeos antigos estão privados, então não adianta vocês procurarem aí. Acompanhem a série a partir de agora, tá joia? Então vamos à nossa lista de hoje. E para reabrir essa série de indicações aqui do 1001 Livros com chave de ouro, eu vou indicar o meu livro preferido da Jane Austen, esse eu amo mesmo, que é Mansfield Park, que consta do 1001 Livros. Esse livro ele vai trazer a história da Fanny, que é uma personagem que muitos leitores acham chata, porque
ela de fato é uma personalidade mais pacata, submissa, bastante moralista, então muita gente não gosta da Fanny, mas eu gosto de tudo nesse livro. Eu acho que a Fanny, ela tem um porquê de ser construída dessa forma, né? A história, ela é uma menina que ela vem de uma família pobre com muitos filhos. Na verdade, assim, tinham 3 irmãs, né? Vou explicar direito. Tinham 3 irmãs. Uma irmã se casou por amor, que é a mãe da Fanny. Uma irmã se casou por um bom casamento, que é a tia da Fanny, que ela acaba indo morar com essa tia. E a outra se casou com um pároco, se eu não me engano, é um pároco. Enfim, 3 casamentos muito diferentes, 3 condições sociais muito diferentes também. A mãe da Fanny, que se casou por amor, acabou tendo vários filhos e ela teve muitos problemas no casamento. Então a família da Fanny é uma família pobre que enfrenta muitas dificuldades. A vida dos pais também não é aquela maravilha mais, porque o amor acabou, então, né, fica só aquela obrigação ali um com o outro. E aí, num determinado momento, como eles tinham muitos filhos, essa irmã rica, essa tia rica da Fanny, fala para mandar a Fanny para lá, para um dos filhos, né? Fala para mandar para lá porque ela vai educar. E aí a Fanny vai para casa dessa tia rica dela, que se casou bem, né? E vai ser educada lá, onde ela vai conviver com os primos também. E aí sempre tem aquelas relações de um tanto hostis, né? Porque os primos, eles se sentem superiores à prima pobre que tá morando ali com eles. Não é nada tão violento como em Jane Eyre, por exemplo, que ela sofre mesmo, assim, maus tratos físicos e aquela coisa. Mas é aquela coisa subentendida, sabe? De que fica nas entrelinhas que você mora aqui de favor, nós somos superiores a você. Tem um dos primos só que trata a Fanny de igual para igual, que é o Edmund. E aí a Fanny acaba se apaixonando pelo Edmund, né? Só que o Edmund, ele tá de olho numa outra moça, e nesse meio tempo também entra um outro rapaz na história que vai se interessar pela Fanny. Mas não é uma história que vai focar só no amor entre esses personagens, nas relações amorosas, tá, gente? Jane Austen não é só sobre isso, não é história amorzinho, eu sempre falo isso, né? Porque o foco dessa história aqui são as virtudes. A Jane Austen, ela debate virtudes através dessa história. Desse rapaz que vai se interessar pela Fanny, do interesse da Fanny pelo primo, do interesse do primo por aquela outra moça que ele se interessa, das relações familiares ali, da mãe que casou por amor, da tia que casou por interesse, vamos colocar assim, né? Porque casou com um homem rico para ter uma vida confortável. Então, assim, a outra tia também, que é muito... Ela também é muito moralista, mas de uma forma diferente da Fanny. Ela é uma moralista mais chata do que a Fanny. Então, a gente vai analisando todos esses personagens e a relação entre esses personagens, as relações entre esses personagens. E é um livro que discute muito virtudes, vícios e virtudes dos seres humanos. E é um livro que tem o poder de nos engrandecer muito, porque a gente pode se enxergar naqueles personagens. A gente pode refletir a partir daquilo que a gente pega de mensagem ali que está sendo passado pra gente naquela narrativa. Então, assim, pra mim é o melhor livro da Jane Austen. Eu amo esse livro, eu sei que não é o preferido de muita gente, eu sei que muita gente nem gosta tanto dele assim, mas é um livro que tá no 1001 Livros e que eu super indico pra vocês. Eu deixei a foto aqui porque a edição que eu tenho é aquela edição que tem outros livros juntos, então eu vou deixar a capinha aqui pra vocês identificarem certinho. Leiam Mansfield Park. Daí do meu preferido de Jane Austen pro meu preferido de Machado de Assis, que é Quincas Borba. Também vou deixar a foto aqui do lado, porque aqui ou aqui, não sei onde vai ficar melhor, porque eu também tenho uma edição que tem outros livros juntos, então vou deixar a capa direitinho aqui para vocês identificarem. Quincas Borba é um livro que vai trazer a história do Rubião, e não do Quincas Borba, mas é porque o Rubião, ele cuida do Quincas Borba ali nos últimos dias de vida dele e ele acaba herdando todo o dinheiro do Quincas Borba, inclusive o cachorro do Quincas Borba, que também se chama Quincas Borba. Então, o Quincas Borba, ele possibilita que toda essa história aconteça. Acho que por isso que o título da obra é Quincas Borba e não Rubião, mas o protagonista é o Rubião.
Então o Rubião, que mora em Barbacena, que é a minha cidade, então eu tenho uma relação também afetiva com esse livro, mas não é por isso que ele é bom, é porque ele é maravilhoso mesmo, viu? O Rubião, ele mora em Barbacena e quando ele fica rico, de repente, né, ele vai pro Rio de Janeiro. E ali ele encontra pessoas que estão interessadas mais na nova condição social dele do que nele propriamente dito, né? Só que ele é inocente, ele não consegue captar muito bem os interesses escusos daquelas pessoas ali. Ele vai ser feito de bobo, vai ser passado para trás, enfim. E o livro vai mostrar toda essas desventuras aí do Rubião, né? Tem também muitos ensinamentos durante o livro. O Machado, ele é um cara assim que ele traz aquela ironia que a gente gosta tanto, né? Assim como a Jane Austen também, ela é bastante irônica e eu particularmente gosto disso. O Machado também, uma coisa que eu sempre falo que eu gosto muito, que ele une o humor com a tragédia, então coisas assim que ele apresenta de uma forma bem humorada, de uma forma até engraçada, mas que na verdade são coisas tristes, sabe? Ele apresenta a miséria humana, às vezes de uma forma cômica. E isso pode confundir um pouco o leitor, mas é genial. E essa história, ela toda traz uma mensagem muito legal, várias mensagens. Por exemplo, mostra como que uma pessoa que não batalhou para conquistar aquilo ali que ela tem, ela não vai saber manter aquilo que ela tem. Porque aquilo não é fruto do trabalho dela, aquilo não é fruto do esforço dela, aquilo caiu no colo dela, então ela não se preparou para ter aquilo, sabe? Que é o que acontece com o Rubião. Então, assim, muitas coisas a gente pode discutir a partir de Quincas Borba. É um livro maravilhoso, para mim, o melhor romance de Machado de Assis, o que bate, assim, mais profundamente no meu coração. Também fica essa indicação aqui para vocês. Agora, um livro que ele confundiu muito a minha cabeça. É um livro que ele é difícil da gente entender, não vou enganar vocês, mas que eu fiquei fascinada porque é tanta coisa que você fica assim, perdida, sabe aquele meme da Nazaré? É tipo aquilo que a gente fica lendo esse livro e ele me fascinou justamente por essa dificuldade mesmo da gente compreender o livro, o que o livro quer dizer pra gente, sabe? Antes de falar qual livro é esse, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, tá bom? Sua inscrição é muito importante para mim me motivar a continuar fazendo vídeos aqui para vocês. Eu preciso que vocês mostrem o seu interesse aqui pelo meu canal, pelo meu conteúdo, se inscrevendo, porque se vocês vêm aqui, assistem aos vídeos, não curte, não se inscreve, eu vou acabar achando que não tá valendo a pena fazer isso aqui pra vocês. E eu sei que vale a pena, então se inscreve aí no canal, porque você vai me deixar motivada, vai me deixar feliz e eu vou fazer esses vídeos aqui com muito mais prazer pra vocês, tá bom? Então, o livro que eu tava falando é esse daqui, Solaris, do Stanislaw Lem. Ele é um livro de ficção científica. Já começa por aí, eu não tenho muita familiaridade com ficção científica, não é algo que... Não é nem que eu não acho interessante, eu até acho interessante, mas normalmente não é a primeira coisa que eu penso, assim, na hora de assistir um filme, de ler um livro, sabe? Não é muito, são poucas as coisas de ficção científica que eu realmente gostei, assim, sabe? Então, eu tenho um certo distanciamento da ficção científica, talvez. E esse livro aqui, ele vai apresentar uma história que é assim, um cientista, ele vai para um outro planeta que se chama Solaris, e nesse planeta existe um oceano vivo e inteligente. É como se o oceano daquele lugar ele tivesse uma personalidade própria, sabe? E esse cientista ele vai lá para estudar esse oceano. Existem já outros cientistas que estão lá naquele planeta e quando ele chega lá, ele percebe que esses outros cientistas estão agindo de uma forma muito estranha. E aí tem todo um mistério envolvendo o que está acontecendo, né? Aquele oceano tá influenciando essas pessoas de alguma forma, tá perturbando essas pessoas, tá modificando essas pessoas. O que está acontecendo? E é aí que a gente vai começar a perceber, a investigar, na verdade, junto com o protagonista aqui, o que pode estar acontecendo naquele lugar, qual é a influência desse oceano.
Esse oceano, quando eu tava lendo, é curioso porque eu tava imaginando assim, eu não tava imaginando um oceano com água normal, fluida, assim, sabe? Eu tava imaginando uma coisa mais espessa, uma coisa mais, não gosmenta, mas menos fluida, sabe? Uma coisa mais homogênea, assim. Eu fiquei imaginando quase que como um grande monstro, assim, esse oceano, sabe? Mas aí cada um vai imaginar de um jeito. Eu tô falando a imagem que eu formei desse oceano, porque é uma coisa meio misteriosa mesmo. Confesso que não sei se eu entendi 100% desse livro aqui, acho que não, mas achei interessante, sabe? Eu fiquei instigada realmente, porque pra mim é tão diferente do que eu estava acostumada a ler, que eu acabei ficando interessada para ver aonde ia dar. Então não é um livro super tranquilo, talvez se você tiver mais familiaridade aí com ficção científica, você vai entender melhor, né? Vai gostar um pouco mais do que eu, mas não é que eu não gostei, tá, gente? Só não é um livro, assim, que eu pretendo reler, por exemplo. Eu até tinha a intenção de reler para ver se eu entendo melhor, mas hoje em dia já não sei se eu vou querer reler, não. Mas eu gostei de ter lido, não me arrependo de ter lido. Mas é um livro que eu acho que vale a pena e pelo menos vai te deixar intrigado, isso eu garanto. O próximo é um livro que tem o meu coração, que é uma história muito delicinha, que é aqui O Hobbit, que eu tenho nessa edição anotada que a Ivana me deu, que além de ser linda, ela é muito boa, porque tem muitos extras aqui falando sobre por trás da escrita, e eu acho isso sempre muito interessante. Então, se você tiver essa curiosidade, né, de como foi além do texto, tenha essa edição aqui, adquira essa edição aqui, porque ela vale muito a pena. Mas independente se for na edição anotada ou na edição normal, o importante é que você leia O Hobbit, porque é uma história divertidíssima. É a típica jornada do herói, onde a gente tem um hobbit, né, chamado Bilbo Bolseiro. Hobbit é uma raça que existe ali num lugar chamado Terra-média, que é a ambientação ali criada pelo Tolkien, né, a famosa Terra-média. E aí o Bilbo, ele é um homem pacato, como todo hobbit, porém ele tem um quesinho diferente dos outros hobbits, que ele tem uma chama, uma pequena chama de aventura dentro dele, o que não é normal para essa raça aqui dos hobbits, né? Mas o Bilbo, ele tem isso, só que ele mantém isso sob controle até que ele é chamado para participar de uma aventura e ele acaba embarcando nessa aventura, que é apenas roubar o tesouro de um dragão. E aí ele vai lá, vai ter toda aquela jornada, ele vai com um grupo de anões e ele vai passar por diversas provas. É a típica jornada do herói mesmo. Eu tenho vídeos aqui falando, mostrando para vocês como que é feita, né, a jornada do herói. Vou deixar os vídeos linkados aqui se vocês quiserem depois ir lá assistir. É uma estrutura bem interessante, uma estrutura narrativa, eu acho bem interessante. As pessoas acham às vezes que é batida, mas quando é bem feito eu gosto. E aqui é muito bem feito. Então ele vai passar por várias provas até chegar lá, de fato, no objetivo dele. E aí a gente vai ver se ele vai conseguir ou não roubar esse tesouro desse dragão. É um livro que ele parece ser muito infantil e ele de fato foi escrito para os filhos do Tolkien, mas ele não é bobo, sabe? Uma coisa que eu sempre falo que eu gosto muito nas histórias infantis e infanto-juvenis, isso aqui é mais um infanto-juvenil, né? Do Tolkien, é que ele trata as crianças como pessoas inteligentes. Então eu gosto muito disso. E é um livro que vai ser muito bem recebido, tanto pelos mais novos quanto pelos mais velhos, né? Eu li esse livro aqui, nem foi na minha infância, eu li esse livro aqui já na minha juventude, assim, e é maravilhoso, gente. Não é um livro super infantil, tá? É um infanto-juvenil. Delicinha de aventura, O Hobbit fica aqui a penúltima indicação desse vídeo. A última indicação, então, não é nada infantil, que é aqui O Nome da Rosa, obra-prima do autor italiano Umberto Eco, que é um livro que vai trazer, é um romance policial, viu, gente, que se passa na Idade Média, na Itália, no mosteiro franciscano. É tudo que envolve esse livro aqui, eu acho muito interessante. Ele foi estudado no meu clube de leitura, que é o Clube MSL, no ano passado, então a gente investigou melhor cada partezinha desse livro e foi uma releitura para mim, eu achei ele ainda mais interessante, né, nessa minha releitura.
Então a história vai trazer um frei que vai vir para esse mosteiro para investigar crimes de heresia. Só que quando ele chega lá nesse mosteiro, começam a acontecer assassinatos. E aí ele começa a investigar esses assassinatos e nós vamos juntos com ele nessa investigação. Esses assassinatos parecem ter a ver com algum livro que está na grande biblioteca aqui do mosteiro, que é um lugar meio que proibido, porque o conhecimento ele não pode ser acessível a todos. Então tem toda essa discussão aí nesse livro. É um livro que, além dessa parte policial, da investigação mesmo, ele também tem uma parte aqui que é um romance histórico, porque ele é ambientado num período muito determinado da história da Itália de coisas que estavam acontecendo, principalmente na igreja. Então, sim, essa parte mais histórica do romance vai exigir de você um certo conhecimento do contexto, né? Pelo menos assim. Eu não acho que você não vai entender o livro se você não tiver conhecimento desse contexto, mas se você puder dar uma pesquisadinha, eu acho bom. Assista minha resenha depois que eu fiz desse livro, que eu expliquei direitinho. Aliás, tudo que tiver resenha que eu falei aqui, eu vou deixar o link pra vocês, tá? Minhas resenhas não tem spoiler, pode assistir lá tranquilamente. É só uma ajuda mesmo pra você se motivar a ler esses livros. E eu não acho que você não vai entender se você não conhecer, né, o contexto, mas eu acho que vai somar muito na sua leitura se você conhecer o contexto, as discussões que o próprio autor está propondo aqui, porque é um livro que ele tem bastante de filosofia, né? Ele tem bastante dessas discussões da igreja. Então, assim, gente, é um livro que ele pode ser lido só como um romance policial, numa boa, e vai ser legal, vai ser divertido. Não é aquele romance policial contemporâneo que vocês estão acostumados, tá, gente? De Agatha Christie, por exemplo, não. É um negócio mais denso, um negócio mais lento, tá? Mas é um romance policial. Ou então você pode ler também dessa forma mais contemplativa, que é a forma que eu gosto mais de ler e que eu reli esse livro aqui de uma forma mais contemplativa, prestando atenção nas minúcias do livro, e foi uma leitura muito mais prazerosa para mim. Enfim, não é um livro assim impossível, muita gente tem um pouco de medo desse livro aqui, né? Mas não é um livro impossível de ler, de entender. Solaris é muito mais complicado de entender do que esse daqui. Então eu acho que você vai fazer uma boa escolha, pelo menos tente ler aqui O Nome da Rosa, que é um livro que eu gostei muito e eu espero que você goste também, assim como eu espero que você tenha gostado aqui dessa reestreia da série 1001. Me conta nos comentários aqui o que você achou, se você vai acompanhar essa série, se eu posso continuar fazendo, tá joia? Um beijo e até o próximo vídeo.